já deixou bem claro, né, o prazer de estar aqui discutindo com os colegas. Muito bom. Então, Rivaldo está aqui pela primeira vez, como eu falei, eu tive a honra de estudar também, ser contemporâneo de Ronaldo, quando a gente fazia mestrado, estudava lá na UFCG, e uma pessoa muito dedicada, e acabou vindo aqui para Mossoró também, fazendo parte do time de professores de matemática aqui da nossa região, na UERN, eu estou aqui na UFES, e que bom, Rivaldo, bom demais mesmo, a UERN ganhou realmente um excelente profissional, e Rivaldo sempre foi muito dedicado, desde quando aluno, e hoje como professor, eu tenho certeza que não é diferente. Então, vamos falar um pouquinho, né, como foi dito, né, sobre a tese de doutorado de Aila, sobre o trabalho de extensão de Rivaldo. E eu queria começar por Aila falando um pouco como é que foi, Aila, o seu trabalho, como é que foi essa trajetória de fazer o doutorado em Campina Grande, né? Ou seja, à distância. Você chegou a ficar afastada? Fala um pouquinho qual foi o seu objeto de estudo. Minha tese, ela teve o tema Engenharia Didático-Informática na confecção de um jogo digital para alunos surdos com conteúdo de polígonos. E, principalmente, esse tema surgiu por meu orientador, Marcos Bessa, trabalhar com a questão da inclusão, e o meu projeto tinha esse foco da engenharia didático-informática, que é justamente a junção da engenharia didática, que é uma metodologia que vem da questão da vertente francesa, e a engenharia de software, porque a gente pretendia desenvolver um jogo digital. Eu fiquei afastada durante 3 anos, né, da universidade. Passei o início do doutorado com aulas remotas e depois a gente retoma para aula presencial lá em Campina Grande. Então, as aulas lá eram de segunda a terça e depois eu retornava para Mossoró para ministrar aula no início do doutorado, né, antes de sair para o afastamento. Mas foi bem tranquilo, apesar de ser um doutorado, porque eu consegui, né, aos poucos, ir desenvolvendo a pesquisa, os estudos nessa área. Me interessava muito pela questão dos jogos digitais, mas o principal desafio foi desenvolver o jogo, né, porque eu tive que aprender, além da parte teórica, da escrita da tese, aprender a programar um jogo. E programamos no RPG Maker, né, que era algo mais fácil para quem não sabe programação. E também tive que aprender Libras para que a gente pudesse colocar um avatar de intérprete de Libras para que ficasse acessível, tanto para alunos surdos como para alunos ouvintes. Muito bom mesmo. Então, a defesa você conseguiu fazer já tem quanto tempo, Aila? Foi recente? Isso, foi dia 26 de junho. Eu fui a primeira da minha turma a defender. Então, eu terminei o doutorado em 3 anos e 5 meses, mais ou menos. E foi algo que teve uma facilitação, eu digo, divina, né? Porque algo parecia muitas vezes impossível e, aos poucos, vinham pessoas para auxiliar, para trazer uma dica. E, aos poucos, eu fui conseguindo desenvolver o software, né, o jogo, e consegui, aos poucos, ir desenvolvendo a pesquisa. Então, recebi o diploma essa semana, depois de 60 dias, mas aí agora sim, com É uma título. Emoção, né? Receber ali é quase um filho, né, Isso. Você conseguiu, então, fazer o jogo, programou. Esse jogo ele já está em uma fase que ele pode ser acessado, ele é vendido em alguma plataforma da universidade. Como é que a população ou algum pesquisador poderia ter acesso a esse material? O meu doutorado ele é profissional. Isso significa que a gente tem que ter um produto educacional. E o meu produto educacional é um manual do jogo e também um jogo, que pode ser acessado no site da UEPB
onde tem a biblioteca, onde fica a tese e também fica o produto educacional. Aí tem um manual lá e vai ter o link para você acessar o jogo. Então, só baixar e já pode utilizar em sala de aula. É bem fácil de baixar. E ele é gratuito? Gratuito. Olha aí, que dica, um jogo você pode baixar gratuito. E esse jogo aí, ele tem como objetivo trabalhar algum tipo de conteúdo? Me fala um pouquinho sobre o que um profissional, por exemplo, da educação, poderá se beneficiar com esse material. Ele pode trabalhar que tipo de conteúdo em sala de aula, ou um pai, por exemplo? Quando a gente estava desenvolvendo a tese, a princípio ficou geometria. E estava muito amplo, né? Então, na qualificação, foi sugerido que especificasse. E nessa especificação, a gente colocou polígonos, né, para trabalhar representações dos polígonos. E foi bem focado no conteúdo de polígonos, para que os alunos eles conseguissem sair do jogo compreendendo, né, o que é polígono na classificação. Isso relacionando sempre a Libras. Então, além da Libras, quando ele está jogando, ele pode aprender a Libras e pode aprender também o conteúdo de polígonos. Muito bom, interessante. Polígonos. Inclusive, meu filho, Lucas, ele está estudando polígonos. Ele tem 10 anos, ele comprou um livro de matemática, ele mesmo comprou esse livro de matemática e ele está lendo o livro inteiro, o Manual da Matemática, o Manual do Mundo da Matemática. Aí ele chegou agora na fase de polígono, está aprendendo área, como calcular a área do hexágono, coisa boa. Eu vou pegar esse jogo, vou pedir para ele baixar, para ele estudar. Então, estudando o jogo, ele pode aprender Libras também. Aí, quando você começou a fazer o seu doutorado, você já dominava a linguagem de Libras, já conseguia se comunicar? Como era? Eu não sabia nada de Libras e fiquei... Quando o professor falou, vamos voltar para a inclusão, escolha ou surdez ou cegueira para você desenvolver seu jogo de forma que inclua os alunos, né? E aí o que foi que aconteceu? Eu me lembrei quando eu trabalhava em Cabaceiras, que eu tinha um aluno surdo e eu não conseguia ensinar para ele. Ele ficava ali na sala, mas eu não conseguia me comunicar. E aí retomei essa lembrança. E a partir disso eu fui, vou pesquisar para alunos surdos. E por que o aluno surdo? Porque o jogo digital ele é muito visual. E o aluno surdo é visual. E aí foi a partir disso que eu defini o público. E quando eu defini o público, foi que eu tive acesso em algumas pesquisas que tinham CAIS, né, que é o Capacitação para Professores, que ensina Libras. Então, eu me matriculei nesse curso de Libras, acho que já faz 3 anos, né? Desde o início do doutorado, que eu comecei fazendo o Libras, e tive o apoio do CAIS. Então, minha pesquisa também foi lá, né? Além de eu fazer a formação à noite, eu fazia a minha pesquisa com os alunos surdos. Então, teve 2 alunas que contribuíram para o desenvolvimento do jogo. Elas, a partir do protótipo, eu apliquei com elas esse jogo e elas foram mostrando alguns pontos que precisavam melhorar para o aluno surdo. Então, elas eram oralizadas e também conseguia, né, trabalhar a questão da Libras também. Então, teve esse ponto do apoio das alunas e da escola. Excelente. E quanto tempo, em média, você demorou assim para conseguir se comunicar com alguém na parte de Libras, ou pelo menos compreender os conceitos gerais? 1 ano, 6 meses? 6 meses é para você conhecer o básico, né? Como falar oi, boa tarde, mas aí depois no nível intermediário, você já consegue, né, comunicar com eles. E é como qualquer outra língua, você tem que ter a prática. E aí que você tem na prática... Então, tinha colegas minhas que, mesmo no curso inicial, mas elas tinham contato muito com os alunos surdos. Isso facilitava para elas desenvolver. Assim como com outra língua, você tem que estar imerso, né, para que você possa praticar todos os dias os sinais. Mas é mais fácil do que a gente imagina aprender Libras.
É muito bom. Excelente. É uma questão de inclusão, realmente, né? Então, tem algum aspecto da sua tese, do doutorado, assim, que você teve alguma experiência estudando ou aplicando, que você viu, rapaz, realmente isso aqui me chamou muito a sua atenção? Eu acho que o que me chamou mais a atenção foi a barreira linguística que ocorre entre a escola e o surdo, ou o intérprete. Então, não é que os alunos não saibam. Muitas vezes diz, esse aluno ele não aprende. Mas muitas vezes o surdo não aprende em sala de aula por conta dessa barreira linguística. Assim como, por exemplo, o intérprete, ele não consegue passar conteúdo em matemática, às vezes, para o aluno surdo, porque ele não tem aquele conhecimento. Então, é um desafio, né? Rivaldo tem uma experiência com um aluno surdo e ele Pode pode contar um até pouquinho, falar. Rivaldo, sua experiência. Essa questão que a Ilha está falando aí, eu passei por isso, né? Eu tive um aluno surdo, ele era muito bom em matemática, né? Uma facilidade muito grande de assimilar. Às vezes, só com a explicação do quadro, né, ele conseguia compreender, né? E a universidade ela fornecia a intérprete, né? Ela era em Apodi as aulas e tinha essa dificuldade que a gente tentava passar para a intérprete, né, o que ela deveria explicar para ele. E por ela não ter a formação em matemática, muitas vezes havia uma dificuldade dele entender aquilo que ela estava querendo falar. Você poderia explicar de outra maneira? Eu tentava também, né, fazer com que ela primeiro compreendesse aquilo que eu queria que ela passasse para ele. Então, a barreira linguística realmente é um problema. Acho que o professor é quem deve, por si só, realmente tentar dominar a língua, né, de brasileiro de sinais para poder ter uma maior flexibilidade aí de comunicação com o surdo. Conseguir falar com uma pessoa que precisa dessa língua, né? Como se eu fosse ensinar matemática para um público de americanos que fala só inglês e eu não consigo falar inglês, né? Tivesse que ter um tradutor ali que não compreende a matemática para poder traduzir a matemática para o idioma inglês, fica mais complicado, né? Realmente. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Ilha, assim, sobre a sua tese, sobre a sua vivência? Um ponto também que foi bem significativo foi relacionar a engenharia didática com a engenharia de software, porque, a princípio, ela foi desenvolvida para desenvolvimento de softwares de micromundo, que são de simulação, softwares de simulação. Então, quando a gente propôs desenvolver um jogo, a gente também teve que estudar outra teoria, que era a aprendizagem baseada em jogos digitais, para inserir nessa teoria, né? Então, é algo que seria também algo mais novo, porque a gente teve que propor, além da engenharia didática informática para jogos, também para a inclusão, né? Então, nossa contribuição vem nesse sentido, né, de trazer nessa teoria a inclusão, que ainda não tinha sido estudada. Excelente. E existe perspectiva, por exemplo, de pegar a base desse seu trabalho e ampliar para outros jogos mesmo, ou até um jogo similar para outros tipos de conteúdos, porque ele foi focado na parte de polígonos, né? Mas tipo, a própria geometria já é muito ampla e tem outras áreas como análise ou cálculo mesmo, né? Imagina que você queira ensinar o pessoal a interpretar gráficos através de um jogo aplicando essa teoria. É possível ampliar e até gerar outros trabalhos? É até possível, então eu deixei na tese como sugestões de trabalhos futuros, não só para minha pesquisa, continuação, mas para quem tem interesse. Por exemplo, como você falou, a questão de ir para outros conteúdos, mas também ir para outros tipos de jogos, porque dentro dos jogos digitais, eu fui para os jogos de RPG Maker. Então,
tem outros tipos de jogos que também podem ser desenvolvidos com essa teoria e também para outros públicos. Então, eu trabalhei com surdos, mas eu poderia ir para o desenho universal pedagógico, que pudesse pegar todas as deficiências, ou para um autismo, né, ou para um TDAH. Então, é algo muito amplo que a gente pode deixar como pesquisas futuras para outros pesquisadores também. Excelente. E a sua tese, ela prevê algum tipo de publicação? Ela vai gerar algum tipo de artigo, algo desse tipo? Como é que funciona, no caso do projeto, né, do doutorado profissional? Ele gera um produto? Há alguma necessidade de gerar algum tipo de artigo, algo desse tipo? Antes de finalizar o doutorado, a gente precisa cumprir créditos. São 28 créditos. Entre esses créditos, contam os artigos publicados em eventos, em revistas. Então, eu tive que fazer vários artigos com o contexto da tese. Então, publiquei uma revisão sistemática sobre jogos e geometria para identificar quais eram os jogos que já existiam sobre o conteúdo. E foi a partir disso também que a gente escolheu polígonos, porque viu que não tinha muitos jogos sobre polígonos, e é algo bem interessante que tem uma carência muito grande de jogos digitais para alunos surdos, e também no conteúdo de geometria. Então, a gente encontrou essa lacuna, e a partir desses artigos. Então, já teve artigos, né? E a gente pretende agora publicar a tese, né? Fazendo outros artigos com nossos resultados. Excelente. Então, aí quem quiser já fazer uma revisão sistemática sobre os jogos que já existem, né, para alunos surdos, não precisa ter todo esse trabalho, já pode ir lá acessar diretamente, né? Muito bom. Essa revisão sistemática, ela fica como algum capítulo da tese, algo desse tipo? É possível encontrar uma referência dela na própria tese? A gente até citou o próprio artigo para não precisar colocar ele na tese, porque a gente teve que fazer outra revisão sistemática também. Então, ia ficar muita coisa, e como a gente já tinha publicado o artigo, então a gente preferiu só citar, dizendo que tinha essa publicação. Então, tem lá nas referências, né? Ótimo, muito bom mesmo. Então, parabéns a Ila. Essa tese, realmente, ela é uma tese muito útil, né? Porque só quem tem uma necessidade como essa, seja em si ou na família, ou no contexto de sala de aula, por exemplo, como o professor Rivaldo aqui relatou, eu também já tive essa experiência de lecionar para uma aluna que ela era surda, ela não escutava nada que eu falava. Eu já tive a oportunidade de lecionar, por exemplo, geometria analítica para um aluno cego. Aí, imagina o desafio você dar uma matéria de geometria, que é uma matéria onde é extremamente visual, para um aluno que era cego. E esse aluno, ele foi um dos melhores alunos que eu tive, da turma, inclusive, passou por média, mas foi uma ginástica muito grande para conseguir adaptar o conteúdo, a abordagem. E o tempo todo eu teria que estar ministrando a aula e me interessando para que aquilo que eu falasse não fosse apenas um áudio, mas que gerasse uma imagem. Eu tinha que usar uma fala que gerasse imagens na mente dele, né? Então, eu pegava a bengala para falar de vetor, pegava a bengala dele lá e fazia os exemplos. E ele conseguiu compreender a matéria, né? Então, é possível, né, se você interessasse. Ele era cego de nascença ou ficou cego depois? Eu acho que ele sempre foi cego. Porque se ele ficou cego depois, é até mais fácil para o professor, porque como geometria tem a questão do visual, e o professor ele pode descrever essas coisas e o camarada imaginar, né? Às vezes, a percepção geométrica em alguns alunos ela é mais aflorada, né? Agora, se ele nasceu cego, né? Então a dificuldade de descrição dele traduzir uma descrição... Não, tem um detalhe, eu esqueci de falar. Na verdade, ele não era totalmente cego, ele tinha baixa visão. Ele conseguia ver
a 1 metro de distância. Passou disso, ele já não conseguia ver mais nada. Então, ele tinha noção visual das coisas, mas ele não conseguia ver o quadro, por exemplo, né? Então, eu estava lecionando para ele, ele não conseguia ver o quadro, ele não conseguia ver nada que ele escrevesse no papel, tinha que ser uma prova bem grande para ele. A prova dele, ele não respondia a prova para mim no papel, ele respondia no quadro, porque ele fazia a letra bem grande para poder ele ter uma noção ali. Ele não conseguia escrever pequenininho e ver. E a gente respondia a prova com ele sempre no quadro. Todo mundo fazia a prova, aí era dele, fazia para todo mundo ver lá na sala, e ele passou dessa forma. Excelente. Então, falando sobre... Hoje a acessibilidade, não é? Aqui é a tese da nossa colega, doutora Ila, e também o projeto de extensão de Rivaldo, que também é acessibilidade, né? De outro aspecto, dá acesso, né? O projeto ele nasceu de uma necessidade interna, né, da universidade. A gente, Pode citar só o nome do projeto novo? o Matemática Cidadã. Né? Matemática Cidadã. Eu vou explicar o porquê também do nome. Né? Eu estou completando já 15 anos na UERN, né? Então já estou debutando, né? E o departamento de matemática ele é um departamento extremamente servidor, né? Nós temos disciplinas em praticamente quase todos os cursos da universidade. E aí havia uma demanda muito grande na universidade, no departamento de matemática, por cursos de nivelamento. Em matemática básica mesmo, né? O pessoal das demais graduações iam pagar matemática básica, cálculo 1, e sentia uma dificuldade muito grande, né? Os próprios coordenadores de curso falavam da retenção em cálculo 1, em disciplinas básicas, matemática financeira. Então, dessa demanda interna surgiu a ideia, né? Por que a gente não cria um projeto aqui para fazer com que os nossos próprios alunos eles ministrem essas disciplinas, ministrem essa matemática básica para quem tiver interesse, né? Porque o domínio da matemática, eu não estou falando da matemática nível médio, a matemática mas a matemática básica mesmo, né? Ter noção das coisas, se você for fazer uma compra, saber decidir se pagando à vista ou a prazo, dividindo em 10 parcelas, se é mais vantajoso pagar à vista. Então, muita gente não tem noção da quantidade de juros que está se pagando, né, por uma operação financeira. E, muitas vezes, você é enganado por faltar o conhecimento matemático básico elementar. Então, é por isso que a gente escolheu o nome do projeto Matemática Cidadã, para oferecer a quem tiver interesse essa formação em matemática básica, que é uma matemática que todo mundo deveria ter acesso, né? Seria uma matemática de senso comum para que você pudesse exercer plenamente sua cidadania mundo afora, né? Tal como os pedreiros, eles têm um senso matemático aguçado, né, para calcular áreas, comprimentos, quanto de cerâmica vai ser utilizado, né, para cobrir esse piso. Então, o pedreiro ele faz essas continhas, ele domina uma certa matemática, uma certa geometria. E isso falta na comunidade em geral, né? E passa-se a ideia de que o conhecimento matemático, aquela pessoa que tem certa facilidade em aprender matemática, ele é um dom, né? A matemática é para poucos, é um conhecimento para alguns assim iluminados. E não é, né? Na verdade, a matemática básica ela é acessível a todos, desde que você propicie experiências de aprendizagem vantajosas, né? Para que todos que estão ali envolvidos, né, possam assimilar, compreendendo, né, aquilo ali. Então, o objetivo do projeto ele não é ofertar um cursinho preparatório, não é preparar para o ENAD, para o Enem, nada disso. Né? Para exatamente abrir um espaço de discussão para que a gente trabalhe com mais calma temas da matemática elementar, mas são temas justamente voltados para a formação do cidadão. Questão de proporcionalidade, matemática financeira, juros, né, que é tão importante. Entre outros, né?
O projeto ele já aconteceu no ano passado, né? A gente já teve a primeira edição e teve uma pausa, né, nesse ano, avaliar, reavaliar, dar alguns ressignificados. E a gente está submetendo para 2026, né, nesse edital que a UERN acabou publicando agora para os projetos do ano que vem. A gente espera, aguardando agora a aprovação, né, para dar encaminhamento ao projeto para 2026. São 90 vagas, né, dividido em 2 turmas. Se tudo der certo, né, o projeto ele vai funcionar, as aulas ocorrendo na segunda-feira, uma turma à tarde e outra à noite. O que é trabalhado à tarde é trabalhado à noite também, são turmas diferentes. Sobre os nossos alunos ministrando, né, sobre a supervisão dos professores do departamento. Basicamente isso. Excelente. E a UERN, ela dá alguma contrapartida de bolsas para alunos, algum fomento para o projeto de extensão, Rivaldo? O projeto ele concorre com todos os demais projetos da universidade, né? Então, a fase agora é de aprovação dos projetos. Então, aprovados os projetos, a universidade vai ranquear, vai pontuar, né, os projetos, e os mais bem pontuados são contemplados com bolsas de extensão. Então, na última versão, nós fomos contemplados com uma bolsa, nós tínhamos uma aluna bolsista, e basicamente ela era quem organizava toda a matéria de divulgação, frequência, materiais didáticos, né, utilizados nas aulas. Isso tudo era de responsabilidade da bolsista. Então, a gente espera muito, né, torce muito para que o projeto seja contemplado novamente, mas aí a gente está aguardando os trâmites lá da Pró-Reitoria de Extensão. Então, os professores, os alunos, mesmo que lecionam, eles o fazem de forma voluntária? Isso. A graduação, hoje ela tem uma resolução nacional, né, que diz que o curso de graduação, a licenciatura, tem que ter pelo menos 10% da carga horária do curso voltada para atividades de extensão. Então, os nossos alunos eles se matriculam em disciplinas que são chamadas unidades curriculares de extensão. Então, quem se matricula nessas disciplinas são os alunos que a gente aproveita, né, para ministrar essas aulas. Então, eles participam do projeto, vão ter aquela carga horária dos 10%, né, da extensão, e totalmente de forma voluntária, mas eles também aproveitam na integralização da carga horária do curso deles, né? Muito bom mesmo, né? Aproveita a carga horária do curso, tem uma experiência também, de certa forma, com o ensino ali, né? Porque muitos alunos, eles fazem parte, por exemplo, de um curso de matemática, por sua própria aptidão pela matemática, ou até mesmo de compartilhar, de querer ser um professor, mas nunca teve uma experiência com uma sala de aula, né? Assim, com a vivência de uma sala de aula, você ter que ministrar, de planejar uma aula, de tirar as dúvidas, de ter um domínio de turma, e o seu projeto também proporciona isso para o aluno, né? O aluno que está licenciando na UERN, não é isso, Rivaldo? Isso é até um aspecto que o Ministério da Educação está mudando nos cursos de licenciatura, né? Que boa parte dos cursos, anteriormente, né, o estágio ele estava previsto para iniciar da metade do curso em diante. Nossa graduação, a matriz anterior, nós tínhamos, né, os estágios todos estruturados nesse sentido, obedecendo as diretrizes do Ministério da Educação, que agora, né, a estágio em curso de licenciatura tem que começar desde o primeiro período, né? Então, essa experiência de estar em sala de aula, né, com prática de ensino, ele vai ter desde o começo do curso, né, a partir de agora. E o projeto da gente também vai nesse sentido, né, porque dá um outro campo de atuação para os nossos alunos, poderem praticar, né, essa vivência de sala de aula em outro ambiente que não só nos estágios.
mas é um outro campo de atuação para eles. Com certeza, eu creio que a formação será muito mais sólida, né? Mais ampla, realmente. Eu lembro quando eu fiz a licenciatura, eu não tive essa oportunidade. No máximo, eu não fiz nenhum semestre inteiro de estágio. Semestre, eu digo, de ter esse contato. Fiz o semestre de estágio, mas não de dar aula para os alunos, né? O meu professor, ele me levou para a sala de aula, eu dei uma aula, ele supervisionando, né? Ele disse, tá bom, acho que você tem jeito para ser professor, já está passado. Aí, vamos para frente. Eu só fiz a disciplina toda, né? Acompanhando com ele, mas assim, a vivência de dar aula foi só uma aula. Então, assim, isso não é tão bom, né? Porque a gente aprende muita coisa ali, até mesmo de perder aquele medo. Eu acredito que todo primeiro dia de aula é um dia onde o professor ele fica meio tenso. Até hoje, né? Eu vou pegar uma turma nova, totalmente nova, a gente fica um pouco tenso ali, aí vai soltando, né? E outra coisa importante é que assim nem todo curso de licenciatura ele prepara o professor para a prática de sala de aula, apesar de ter os estágios, né? É como você falou, às vezes você no estágio é jogado na sala de aula, o máximo que às vezes você faz, às vezes é um plano de aula, um roteiro, né? Uma observação, mas assim, qual disciplina, qual carga horária do seu curso preparou você, por exemplo, para lidar com conflitos em sala de aula, para lidar com a inclusão em sala de aula, né? Para fazer com que o aluno ele seja agente ativo do processo de ensino-aprendizado. Então, peca, né? Os cursos de licenciatura eles ainda pecam nesse sentido. Eles são meros distribuidores de diploma. O que eles fazem é habilitar. Você está habilitado para o exercício do magistério. Mas, entretanto, contudo e todavia, a formação do professor em sala de aula, isso peca muito no curso de licenciatura. E acho que é isso também, né, que a gente está tentando mudar lá no curso que a gente oferta para os nossos alunos na UERN. É uma licenciatura onde a gente tem as 3 vertentes, né? Claro, né? Você tem que ter o conhecimento matemático e tem que ter as disciplinas pedagógicas, né? Mas, além disso, né, a gente está tentando focar mais nessa terceira via aí, que é exatamente dar aquela formação de prática mesmo de sala de aula, para que os nossos alunos eles saiam com essa experiência, para que eles não se formem sós, né, depois que terminarem, pegarem o diploma e aprender a ser professor na vida. E não deveria ser assim, né? Tem que ter uma base, né, Rivaldo? Rivaldo, e como é a procura pelo projeto Matemática Cidadã? O perfil do cidadão que procura esse projeto, né? Tipo, é um adolescente, já são donos de casa, é um idoso, é um profissional, como você colocou, um pedreiro, um empresário mesmo do ramo de construção, de repente, que quer aprender. Pode falar um pouquinho sobre o perfil? Isso, a ideia foi essa, né? Foi deixar o projeto disponível a qualquer pessoa que tenha interesse. No primeiro ano, a gente teve uma procura muito grande dos próprios alunos da UERN, das demais graduações. Alunos do ensino fundamental, do próprio ensino médio, da rede pública e privada aqui de Mossoró, né? E essas pessoas que eu pensei que iriam aparecer, né, apareceram muito pouco. As pessoas que não têm vínculo, né, ou seja, não são alunos, seja uma dona de casa, um profissional liberal que quer aprender um pouco mais de matemática, porque o projeto é para isso também, é para eles, né? Mas para esse público a procura foi muito pouca. A demanda inicial foi mais por alunos da própria das graduações da UERN e alunos da rede pública e privada do ensino fundamental. Mas é aberto a qualquer pessoa que tenha interesse em aprender matemática básica. Muito bom. E muitas vezes, Rivaldo, também é porque a gente acaba não divulgando tanto as coisas que acontecem dentro da universidade, né? O objetivo desse programa aqui, o Divulgando Ciência, é, de certa forma, a gente divulgar aquilo que está acontecendo dentro dos muros da universidade, que acontece muita coisa
e a população pensa que, tipo, aquela universidade ali não, ela existe, mas não faz nada, por exemplo, né? Não toma conhecimento de tanto projeto bom que existe aqui, que está disponível, e às vezes quem está perto nem sabe e não aproveita, né? Eu já quero até, inclusive, deixar esse espaço aberto para todas as vezes que tiver um período de matrícula, tudo, pode falar que a gente divulga aqui. E às vezes chega para uma pessoa que fala para outra e acaba a gente... Sobre a questão da divulgação, né, como é que faz a inscrição? Né? Se tudo der certo, o projeto aprovado para iniciar em 2026 novamente, nós já temos o Instagram da primeira edição, né? Vocês podem procurar @matemática cidadã, já seguir lá o projeto. As inscrições, a gente, se tudo der certo, a gente vai disponibilizar no próprio Instagram do projeto o formulário, né, Google Forms, para inscrição dos interessados. É totalmente gratuito, né, não tem custo nenhum. E é isso, né? É claro que a gente vai se colocar à disposição, né, divulgar pelos meios de comunicação, como a gente procurou fazer na primeira edição. E é uma prestação de serviço extremamente importante, né? A vitrine para os nossos alunos, para o departamento, a universidade de um modo geral, o papel que a universidade deve exercer junto à sociedade, eu acho que é esse, né? Fazer com que o conhecimento ele possa chegar aonde ele realmente merece, que é na população. Excelente, parabéns realmente por esse projeto muito importante que precisa ser ampliado, né? Eu acredito que ele vai ser aprovado com certeza mais uma vez e que outras universidades possam ter esse mesmo exemplo, né? Tanto a UFESA como temos o Instituto Federal aqui perto também, que a gente possa cada vez mais estar nos aproximando da população com projetos como esse, né? Que democratiza o acesso à matemática. E assim, eu vejo o Rivaldo, né, 15 anos de instituição e motivado, né, para fazer a matemática chegar lá, e isso é muito importante, Rivaldo. Parabéns mesmo pela motivação. Às vezes alguns profissionais, né, principalmente o funcionário público, que o tempo vai passando, pode se desmotivar um pouco, não querer continuar com aquele gás, e é bom a gente ver colegas cada vez mais aí motivados e levantando jovens, né, trabalhando com jovens, muito bom. E também a professora Aila queria também parabenizar mais uma vez pelo projeto e desejar que a partir desse trabalho também venham vários outros trabalhos, pesquisas, também grupos de pesquisas que possam crescer e chegar, né? Chegar para quem realmente precisa, que é a população surda, os professores, até mesmo as famílias, irmãos, né, que podem brincar ali desse jogo e a família aprender, por exemplo, a lidar, né, com a situação, com a linguagem também, e dominar de uma forma que possa proporcionar aprendizagem. Parabéns, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Eu quero deixar agora esses espaços finais, tanto para vocês comentarem mais o que desejarem ou fazer as considerações finais. Primeiro, agradecer. É sempre bom estar aqui, né, no Divulgando Ciência, para trazer o nosso trabalho. Queria só finalizar dizendo também um projeto, né, o LEM nas escolas, que agora estamos realizando como os alunos voluntários. A próxima escola vai ser agora dia 26, no Abolição 3. E hoje já temos mais de 30 alunos, né, do curso de matemática que vai para as escolas para que a gente possa fazer uma ação com jogos, com origamis, então oficina de jogos digitais, e divulgar a matemática de uma forma que ela não seja mais aquele bicho-papão para os alunos, mas uma matemática criativa, uma matemática lúdica. Então, o nosso intuito é esse, mostrar que a matemática, né, nas escolas pode ser muito mais do que apenas cálculo. Então, está sendo bem interessante esse projeto. Os alunos se motivam tanto da graduação quanto das escolas. Quando a gente termina, eles perguntam, volta quando? Né? Então, o LEM é o Laboratório de Ensino de Matemática? Isso, é o Laboratório de Matemática. E hoje a gente está fazendo um laboratório de matemática itinerante, onde as escolas se inscrevem, né, pelo Instagram LEM nas escolas, e
a gente vai até a escola. Então, a gente pega o ônibus da UERN e leva os nossos alunos para fazer essas exposições do material que a gente tem no laboratório. Excelente. Muitas vezes o material do laboratório fica ali, só visto uma vez perdida, né? E chegando na escola, os alunos se maravilham, né? Se encantam. E também para os nossos alunos aprender como utilizar aqueles materiais com os alunos, né, da educação básica. Muito bom. Excelente. Então, professor Rivaldo, posso fazer suas considerações finais? Eu queria agradecer mais uma vez, né, ao espaço, a Jackson, a Ilha, pela conversa aberta aqui sobre os projetos, né, sobre a tese de doutorado. E eu acho que a matemática ela tem essa função social muito grande, né? Muito embora tenha essa barreira, esse preconceito com as pessoas que atuam na área de matemática, né? Pela calculadora ambulante, o cara é um superdotado, é isso e aquilo, mas não, matemática deveria ser uma ciência, a princípio, voltada para a formação básica, elementar, fazer com que todos tenham noções do básico, que deveria ser o conhecimento do senso comum, e a gente se espanta muito, né, com a grande dificuldade só da população em geral de entender coisas que deveriam ser natural, né? Mas é isso. Então, deixar mais uma vez aqui a minha pessoa à disposição, né, sempre que possível. E aqueles que tiverem interesse, mais uma vez, em ter mais informações sobre o projeto, sigam lá o nosso Instagram, @matemáticacidadã, que a gente vai estar, muito em breve, divulgando todas as informações acerca do projeto para o ano 2026. Muito obrigado e até a próxima. Muito bom. E muitas pessoas aqui, já quero agradecer a presença de todos eles, né, que deixaram as mensagens, o Vitor Emanuel, deixando palmas. Tem uma pessoa aqui do celular, não tem o nome, mas colocou que 2 elevado a 3 é igual a 32. Eu acho que alguém aqui vai saber quem é essa pessoa, né? A gente sabe que não é bem assim, né, pessoal? Mas vamos lá. Franco Radiadores colocou aqui, boa tarde, excelente aplicação. Sou fã do Rivaldo. A Lore colocou aqui, sou fã do Rivaldo. Muita gente colocando palmas. José Brito, Vitor Manuel, João Nogueira também colocou professores excelentes, Vanessa Araújo, grandes docentes, ou seja, o pessoal que deixaram vários comentários de apoio. Então, realmente, vocês têm professores de grande excelência. E muito obrigado. E se inscrevam no canal. Sempre a gente tem pesquisadores diferentes aqui. Já tivemos encontro de pesquisadores aqui. A Ilha desenvolveu um projeto, professora da UERN, da UFESA, né, que conheceu através aqui do Divulgando Ciência também. E vale a pena sempre tirar um tempinho e assistir o Divulgando Ciência, porque é o que é feito aqui, pertinho da gente, Mossoró, aqui por perto, né? Na UFES, na UERN, Instituto Federal. E também, se você é um docente, professor, pesquisador de qualquer outra instituição, seja particular ou pública, sempre será bem-vindo e está aqui. Se tem alguma pesquisa e queira divulgar, pode entrar em contato conosco também e nós vamos poder ter a honra e o prazer de divulgar aqui no Divulgando Ciência. Quero agradecer também aos bastidores, a irmã Amanda, que está ali, grande profissional, que inclusive também é egressa da UERN, com jornalismo, Amanda? Jornalismo. E a Amanda aqui é quem domina tudo nessa parte de bastidores da Rede Verbo TV. Então, tivemos hoje problemas técnicos, né? Começamos com quase meia hora após o que estava programado, porque tivemos que ajustar alguns cabos aqui, mas deu tudo certo. Graças a Deus. Estamos chegando ao fim de mais um Divulgando Ciência. Já deixa teu like aí, se inscreve no canal e se prepara para o próximo, toda quarta, às 4h30 da tarde. Tchau, tchau e até o próximo. Tchau.